Bom dia a todos vocês, a todas, né? Só temos meninas aqui hoje. Vamos começar a nossa aula de hoje. Só conferindo aqui os nomes das alunas presentes. Bianca Pereira, Júlia Victória, Karine Braga e Maria Eduarda Lucas. E agora o Gustavo. Bom dia, Gustavo. Galera, vamos lá. Na semana passada foi uma atividade de fixação do módulo 17 ao 20 para revisarmos, né, todo o conteúdo que nós aprendemos, né? Já estamos de uma certa forma revendo lá, relembrando assuntos, né, do quarto bimestre. Então vamos à correção dessa atividade para depois começarmos no módulo 21, falando sobre a descrição. Então vamos lá. Número 1. Tem um texto para lermos. Luana, bom dia. Bom dia. Luana, vamos corrigir a atividade de fixação que foi enviada para vocês como atividade de casa, ok? Então vamos lá, pessoal. Número 1. A mulher e o vizinho. Contaram-me que na rua onde mora ou morava, um conhecido e antipático general de nosso exército morava ou mora. Também um sueco cujos filhos passavam o dia jogando futebol com bola de meia. Ora, às vezes acontecia cair a bola no carro do general e um dia o general acabou perdendo a paciência. Pediu ao delegado do bairro para dar um jeito nos filhos do sueco. O delegado resolveu passar uma chamada no homem e intimidou-o a comparecer à delegacia. O sueco era tímido, meio descuidado no vestir e pelo aspecto que parecia ser um importante industrial, dono de uma grande fábrica de papel ou coisa parecida, que realmente ele era. Obedecendo à ordem recebida, compareceu em companhia da mulher à delegacia e ouviu calado tudo que o delegado tinha a dizer. O delegado tinha a dizer o seguinte: o senhor pensa que só porque o deixaram morar neste país pode logo ir fazendo o que quer? Nunca ouviu falar de uma coisa chamada autoridades constituídas? Não sabe que tem de conhecer as leis do país? Não sabe que existe uma coisa chamada Exército Brasileiro que o senhor tem de respeitar? Que negócio é este? Então é ir chegando assim, sem mais nem menos, e fazendo o que bem entende? Como se isso aqui fosse casa da sogra. Eu insisto, o senhor a cumprir a lei ali no duro. Duralex. Seus filhos são uns moleques e outra vez que eu souber que andam incomodando o general, vai tudo em cana. Morou? Sei como tratar gringos como senhor. Tudo isso com voz pausada, reclinando para trás, sob o olhar de aprovação do escrivão, a um canto. O sueco pediu com delicadeza licença para se retirar. Foi então que a mulher do sueco interveio. Era tudo que o senhor tinha a dizer a meu marido? O delegado apenas olhou-a espantado com o atrevimento.
Pois então fique sabendo que eu também sei tratar tipos como o Senhor. Meu marido não é gringo. Vitor, bom dia. Bom dia. Voltando aqui um pedacinho. Pois então fique sabendo que eu também sei como tratar tipos como o Senhor. Meu marido não é nenhum gringo, nem meus filhos são moleques. Se por acaso incomodar um general, ele que viesse falar comigo, pois o Senhor também está nos incomodando. E fique sabendo que sou brasileira, sou prima de um major do exército, sobrinha de um coronel e filha de um general. Morou? Estarrecido, o delegado só teve forças para engolir em seco e balbuciar humildemente: "Da ativa, minha senhora?" E ante a confirmação, voltou-se para o escrivão, erguendo os braços desalentado. "Da ativa, motinho. Sai dessa." Fernando Sabino. Sobre o texto de Fernando Sabino, é correto afirmar que se trata de um texto do tipo... Hein, pessoal? Que tipo de texto é esse? Crônica. Eu ouvi crônica. Mais alguém? Letra B. Oi? Eu coloquei a letra B. Letra B, pessoal, é um conto. Lembra lá que nós vimos no módulo 19 sobre os tipos, né? Os 3 tipos básicos. E aí a gente abordou no 20 a narrativa, né? Que vinha falando sobre os tipos, 5 tipos básicos, né? Da narrativa que nós temos. Romance, a novela, a crônica, o conto e as fábulas, né? Um enredo, alguns poucos personagens, um conflito muito próximo a história já se começa quase num conflito, né? Você já vê que começa ali no desenrolar do assunto. Só um minutinho, pessoal. É Alex. Bom dia, Alex. Bom dia. Logo finaliza aí, tá? Então a gente tem aí um conto. 2. A primeira provocação. Quem lê para mim, pessoal? Parte. A gente pode ir lendo cada um parágrafo. Eu vou começar a ler, depois um colega lê o segundo e outro lê o terceiro, ok? Então, a primeira provocação. A primeira provocação, ele aguentou calado. Na verdade, gritou e esperneou. Mas todos os bebês fazem assim. Mesmo os que nascem em maternidade ajudados por especialistas. E não como ele numa toca, aparado só no chão. Quem lê aí o segundo? Eu posso ler? Pode. A segunda provocação foi a alimentação que lhe deram, depois do leite da mãe. Uma porcaria. Não reclamou porque não era disso. O pastor da pessoa continuou. E você que sabe. Vou continuar. Ok, Outra então. provocação foi perder a metade dos seus 10 irmãos, por doença e falta de entendimento. Não gostou de nada daquilo, mas ficou firme. Era de boa paz. Foram lhe provocando por toda a vida. Não pôde ir à escola porque tinha que ajudar na roça. Tudo bem, gostava da roça. Mas aí lhe tiraram a roça. Vou passar para outra pessoa agora. Ok, escolhe aí. É Gustavo, né? Sou eu. Ok. Pode ser Luana? Sim. Vamos lá, Duda. Professora, eu vou ler, calma aí, só deixa eu mexer aqui.
na segunda página aí, quinto parágrafo. Quinto não, sexto. Enquanto você se acha, eu vou ler aqui e depois você prossegue depois de mim, tá? Na cidade, para onde teve que ir com a família, era provocação de tudo que era lado. Resistiu a todas. Morar em barraco, depois perder o barraco, que estava onde não podia estar, e ir para um barraco pior. Ficou firme. Prossegue aí, Maria Eduarda, por favor. Professora, posso ler? Sim. Queria um emprego. Só conseguiu um subemprego. Queria casar. Conseguiu uma submulher. Tiveram subfilhos. Subnutridos. Para conseguir ajuda, só entrando em fila. E a ajuda não ajudava. Pauleira, né? E estavam lhe provocando. Gostava da roça, o negócio dele era a roça, queria voltar para a roça. E quem prossegue? Alguém, pessoal? Ouvia falar de uma tal reforma agrária. Não sabia bem o que era. Parece que a ideia era lhe dar uma terrinha. Se não era outra provocação, era uma boa. A terra era o que não faltava. Terra era o que não faltava. Alguém, pessoal? Passou anos ouvindo falar em reforma agrária, em voltar à terra, em ter a terra que nunca tivera. Amanhã, no próximo ano, no próximo governo, concluiu que era provocação, mais uma. Finalmente ouviu dizer que desta vez a reforma agrária vinha mesmo, para valer, garantida. Se animou, se mobilizou. Pegou a enxada e foi brigar pelo que pudesse conseguir. Estava disposto a aceitar qualquer coisa, só não estava mais disposto a aceitar provocação. Aí ouviu que a reforma agrária não era bem assim. Talvez amanhã, talvez no próximo ano. Então protestou. Na 10ª provocação reagiu e ouviu espantado as pessoas dizerem, horrorizadas com ele, violência não. Luiz Fernando Veríssimo. A partir da análise das características do texto de Luiz Fernando Veríssimo, podemos afirmar que se trata de um texto do tipo... Hein, pessoal? Qual é o tipo desse texto aí que a gente acabou de ler? Crônica, exatamente, né? O que é uma crônica? A gente viu lá que, embora seja... Tamires, bom dia. Bom dia, professora. Estamos corrigindo, tá? A atividade de fixação. Estamos na número 2. Embora, como eu estava comentando, né? Faça parte do gênero literário, né? A gente observa o quê? Que ele vem trazendo o quê? Uma crítica, nesse caso aqui, né? A questão de terras, né? Aos movimentos sem terras, a reforma agrária, enfim, nessa escassez de terra aí que a gente vê que, na verdade, não há escassez, né? Há muita terra aí para todo mundo, tá? E são relatos, né? Como o nome já sugere para a gente, é uma crônica, ou seja, você vê eventos contados numa cronologia, tá? Temporal. Então, isso daí é uma das características da crônica. 3.
O Lobo e o Cão. Essa aqui vocês vão matar assim de primeira. Acho que nem precisa a gente ler. Galera, quem fez essa daqui? Fábula. Oi? Fábula. Fábula, né, galera? A gente nem precisa fazer a leitura dessa aqui, que essa daqui tá na cara, né? O objetivo da fábula. Deixa eu ver aqui a alternativa. Não é essa a pergunta, tá? Então vamos lá, que eu sempre dou spoiler. Vamos lá. Assinale a questão que contém as principais características da fábula. Apresenta um acontecimento ficcional girando em torno de vários conflitos, possibilita o desenvolvimento de outras tramas ao longo da história. B. Tipo de narrativa que apresenta apenas um núcleo cuja trajetória gira em torno de um único personagem, apresenta recursos narrativos limitados. C. Narrativa cuja principal característica é o tempo reduzido, apresenta poucas personagens que existem em função de um núcleo. D. Semelhante ao conto em sua extensão e narrativa, apresenta personagens animais com características peculiares aos seres humanos. Seu principal objetivo é apresentar juízos de valores e lições de moral. Qual é a letra, pessoal? Molezinha, Letra D? molezinha. Letra D, né, pessoal? Aqui ele já falou tudo pra gente, né? O objetivo da fábula, a gente tem aqui as características, né? Que ela é bem próxima de um conto, né? Porém, vem aí abordando os personagens, os animais como os personagens, né? 4. Considere a alternativa abaixo sobre o gênero crônica. 1. A neutralidade e a inserção do cronista são fatores predominantes para a realização de uma boa crônica. 2. A crônica é escrita para durar pouco, daí advém o seu caráter efêmero e detalhado, bem como interesse muitas vezes momentâneo. 3. Rubem Braga, ao contrário de Carlos Drummond de Andrade e Fernando Sabino, concentrou sua obra na crônica. Aí vocês teriam que fazer, né, uma pesquisazinha básica. Qual dessas questões aí, pessoal? Apenas a primeira, apenas a segunda, a primeira e a segunda e a terceira, ou todas as três estão corretas? A segunda e a terceira. Segunda e a terceira. Tá? Letra D aí, pessoal. Preencha os parâmetros com os números correspondentes. Em seguida, assinale a alternativa que indica a correspondência correta, tá? Então, a gente vai ler aqui uns trechos e a gente vai relacionar ao tipo textual. Nós já vimos todos esses tipos, né, pessoal? A narrativa, a argumentação, a exposição, a descrição e a prescrição. Então, vamos lá. Ato de textos, ato próprio do texto em que há a presença de conselhos e indicações de como realizar ações com empregos abundantes de verbos no modo imperativo. 1, 2, 3, 4 ou 5? Hein, galera? Pessoal?
Pessoal, Quatro. esse primeiro trecho é a 5, tá? A gente tem aí a prescrição barra injunção, né? A gente sabe lá que a diferença da injunção para a prescrição é que a prescrição, ela, de uma certa forma, ela requer a atitude, né, de quem está lendo, que seja exatamente como foi passado ali, como foi prescrito, né? E a injunção não, ele não trabalha com essa coerção de obrigar, né? Fica aí mais na sugestão. Então, o nosso primeiro trecho, galera, é 5, tá? O segundo trecho temos aí o ato próprio de textos em que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. Faz-se o uso da linguagem clara, objetiva e impessoal. Temos aí o que? A narração, argumentação, exposição ou descrição, galera? Exposição, correto, tá? Então é a número 3. Então vamos lá, sequência. 5, 3. Próxima aí. O ato de textos em que se conta um fato fictício ou não, acontecido num determinado espaço e tempo envolvendo personagens e ação. A temporalidade é fator importante nesse tipo de texto. Moleza essa. Narração, descrição ou dissertação? Seria narração? Narração, correto. Então a sequência 5, 3, 1, tá? Próxima aí. Ato de textos em que retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa, um objeto, etc. Com abundância de uso de adjetivos, não há relação de temporalidade. Qual tipologia que a gente utiliza aí, pessoal? Sobraram duas, dissertação ou descrição? Descrição, correto. Então, é 4. E aí só sobrou pra gente a número 2, tá? Que é aí a argumentação ou dissertação, tá bom, pessoal? Que é o ato próprio de textos em que há posicionamentos e exposição de ideias cuja preocupação é defender um ponto de vista. Sua estrutura básica é a apresentação de ideias, de ideia principal, argumentos e conclusão. Ou seja, a gente tem aí a estrutura, né, da dissertação. Então, a alternativa aí é a B, tá, pessoal? 5B. A 2 que seria 6. Internet e a importância da imprensa. Este artigo não é sobre a pornografia no mundo virtual, nem tampouco sobre o risco de as redes sociais empobrecerem o relacionamento humano. Trata de um dos aspectos mais festejados na internet, empoderamento, fortalecimento do cidadão proporcionado pela grande rede. É a primeira vez da história em que todos ou quase todos, podem exercer sua liberdade de expressão escrevendo o que quiserem na internet de forma instantânea. O que cada um publica está virtualmente acessível aos 5 continentes. Tal fato inimaginável décadas atrás, vem modificando as relações sociais e políticas. Diversos governos caíram em virtude da mobilização virtual. Notícias antes censuradas são agora publicadas na rede, etc. Há um novo cenário democrático mais aberto, mais participativo, mais livre.
Quem prossegue para mim aí esse parágrafo? Posso ler? Pode sim. É a Júlia? Uhum. Ok. Você parou depois de mais livre, né? Isso. E o que pode haver de negativo nisso tudo? A facilidade de conexão com outras pessoas tem provocado um novo fenômeno social. Com a internet, não é mais necessário conviver e conversar com pessoas que pensam de forma diferente. Com enorme facilidade, posso encontrar indivíduos iguais a mim, por mais minoritária que seja a minha posição. O risco está em que é muito fácil aderir ao seu clube e, por comodidade, quase sem perceber, e se encerrando nele. Não é infrequente que dentro dos guetos físicos ou virtuais ocorra um processo que desemboca no fanatismo e no extremismo. Ok. Em razão da ausência de diálogo entre posições diversas, o ativismo na internet nem sempre tem enriquecido o debate público. O empoderamento digital é frequentemente utilizado apenas como um instrumento de pressão, o que é legítimo democraticamente, mas não raras vezes cruza a linha para se configurar como intimidação o que já não é tão legítimo assim. Quem prossegue aí para mim, por favor? A internet, como a liberdade, não garante por si só a criação de consensos, nem o estabelecimento de uma base comum para o debate. Evidencia-se aqui um ponto importante: a internet não substitui a imprensa. Pelo contrário, esse fenômeno dos novos guetos põe em destaque o papel da imprensa no jogo democrático. Ao selecionar o que se publica, ela acaba sendo um importante moderador do debate público. Aquilo que muitos poderiam ver como uma limitação é o que torna possível o diálogo, ao criar um espaço de discussão no contexto de civilidade democrática, no qual o outro lado também é ouvido. Ok. Outro colega vai prosseguir? Foi quem que leu? Foi Maria Eduarda Lucas. É que sua voz A não está nacionalidade não dialogada é estreita, já que todos não temos muitos condicionantes que configuram nosso modo de ver e o mundo. Sozinhos, nunca somos totalmente cinzentos. Temos sempre um determinado vez. Numa época de incerteza sobre o futuro da minha mídia, aí a época de incerteza da minha mídia, aí está um dos grandes diferenciais de um jornal em relação ao que simplesmente é publicado nas redes. Foi Alex, né, que leu? Isso. Ok, obrigada. Imprensa e internet não são mundos paralelos. Comunicam-se mutuamente, o que é benéfico a todos. No entanto, seria um empobrecimento democrático para um país se a primeira página de um jornal fosse simplesmente o reflexo da audiência virtual da noite anterior. Nunca foi tão necessária uma ponderação serena e coletiva do que será manchete no dia seguinte. Quem prossegue? Professora, pode ler? Pode, a Karine, né? É. Ok. O perigo da internet não está apropriadamente nela,
O risco é considerarmos que, pelo seu sucesso, todos os outros âmbitos devam seguir a sua mesma lógica, predominantemente quantitativa. O mundo contemporâneo cada vez mais intensamente marcado pelo virtual. Necessita também de outros olhares, de outras cores. A internet, mesmo sendo plural, não tem por que se tornar um monopólio. Ok, perfeito. Obrigada a todos os que leram. Pelas características da organização do discurso a respeito do texto, pode afirmar-se que se trata de uma dissertação de caráter expositivo, pois explica, reflete e avalia ideias de modo objetivo com a intenção de informar ou esclarecer. B. Trata-se de uma narração por representar-se os fatos ocorridos em determinado tempo e lugar envolvendo personagens numa relação temporal de anterioridade e posterioridade. C. Dissertação de caráter argumentativo, pois faz a ideia de uma tese, faz a defesa de uma tese com base em argumentos, numa progressão lógica de ideias com objetivo de persuasão. Ou D. Descrição, por tratar de uma realidade do mundo objetivo a partir de caracterização pelo uso expressivo de adjetivos, ou expressão injuntiva, por indicar como realizar uma ação utilizando linguagem simples, objetiva, com os verbos no modo imperativo. Qual dessas opções, pessoal, trata esse texto que nós lemos? Letra A. Letra A, mais alguém? Cadê o colega do contra? O que você acha, Gustavo? Eu acho que acho que é a B. B de bola? Mais alguém? Mais algum chute? Não, professor, eu acho que é a C. Isso aí, é a letra C, tá, pessoal? É uma dissertação argumentativa, porque você vê que ele vem ali mostrando pontos de vistas que ele tem, né? Ele vai ali assumindo ali certo... a defesa, né, de um ponto, enfim, né? Ele vai dando aí essas dicas aí. Então, pessoal... A número, cadê? Deixa eu achar o número aqui, que era para ser número 6, tá? A número 2 é aí a segunda 2, tá, galera? É letra C. A 3 que seria 7, né? Eu tô aqui me sentindo Chaves, né? Com aquela história lá dos sucos dele, né? Que parece isso, tem gosto daquilo, mas é de outra coisa. Sobre os tipos textuais, é correto afirmar exceto... os tipos textuais são caracterizados por propriedades linguísticas como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais, etc. B. Os tipos textuais são narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. C. Geralmente variam entre 5 a 9 tipos. D. Possuem um conjunto ilimitado de características que são determinadas de acordo com o estilo do autor, conteúdo, composição e função. Ou os tipos de textos apresentam características intrínsecas e invariáveis, ou seja, não sofrem a influência do contexto de nossas atividades comunicativas, de maneira predeterminada, apresentam vocábulos, relações lógicas, tempos verbais e construções frasais que acolhem os diversos gêneros. Quais dessas alternativas, pessoal, são afirmativas, né? Correta, exceto uma. Qual que é?
Vocês fizeram, Letra E. pessoal? Eu ouvi E e D, não foi? Então, galera, Isso. todas as A, B, C e E estão corretas, tá? A que não está correta é a letra D, que vem falando que possuem um conjunto ilimitado de características que são determinadas de acordo com o estilo do autor, conteúdo e composição. Sim, a gente tem aí algumas características, né, que permeiam tanto uma tipologia e outra, e às vezes a gente acaba até se confundindo um pouquinho nessa questão aí. Porém, galera, essas características, tá, elas não são determinadas de acordo com o estilo do autor, tá? O autor, aí a gente entra na questão de gêneros, né? Porém, o que acontece? A gente está falando aqui de tipologias, de tipos textuais, que já é seria uma regra mais rígida para a gente, né? Eu tenho esses tipos aqui, tá? Aqui no meu caso, para tipo, ele é limitado, eu tenho, vamos pensar assim, eu tenho estilos, né? Perdão, eu tenho tipos dentro de um quadrado, vamos colocar assim, e dentro desse quadrado eu tenho ali algumas características que são fixas, são rígidas. A partir dali eu crio gêneros, que aí sim vai entrar de acordo, cada autor vai escrever, né, de acordo com o público, com o objetivo que ele pretende, seja lá qual for a tipologia que ele for assumir, tá? Então a letra D está incorreta. 4, que seria 8, analise os fragmentos a seguir e assinale a alternativa que indique as tipologias textuais às quais pertencem. Primeiro texto, né? Dário vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo, e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, e descansou na pedra o cachimbo. 2 ou 3 passantes rodearam-no e indagaram se não se sentia bem. Dário abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. O senhor gordo de branco sugeriu que devia sofrer de um ataque. Dalton Trevian, uma vela para Dário. Segundo texto, era um homem alto, robusto, muito forte, que caminhava lentamente, como se precisasse fazer esforço para movimentar seu corpo gigantesco. Tinha em contrapartida uma cara de menino, que a expressão alegre acentuava ainda mais. 3. Novas tecnologias. Atualmente prevalece na mídia um discurso de exaltação das novas tecnologias, principalmente aquelas ligadas às atividades de telecomunicações. Expressões frequentes como futuro já chegou, maravilhas tecnológicas, conexão total com o mundo, fetichizam novos produtos, transformando-os em objetos de desejo, de consumo obrigatório. Por esse motivo, carregamos hoje nos bolsas e mochilas o futuro tão festejado. Todavia, não podemos reduzir-nos a meras vítimas de um aparelho midiático perverso ou de um aparelho capitalista controlador. Há perversão, certamente, e controle, sem sombra de dúvidas. Entretanto, desenvolvemos uma relação simbiótica de dependência mútua com os veículos de comunicação que se estreita a cada imagem compartilhada e a cada dossiê pessoal transformado em objeto público de entretenimento. Não mais como aqueles acorrentados na caverna de Platão. Somos livres para nos aprisionar por espontânea vontade.
a esta relação sadomasoquista com as estruturas midiáticas, na qual tanto controlamos quanto somos controlados. E texto 4 é um modo de preparo, né? Enfim, é um bolo aqui, né? Bata no liquidificador primeiro as cenouras com ovos e óleo, acrescente o açúcar, bata por 5 minutos, depois despeja numa tigela ou na batedeira, coloque o restante dos ingredientes, misturando tudo, menos o fermento. Esse é misturado lentamente com uma colher, assim, em forno pré-aquecido de 180 graus por 40 minutos. Pessoal, então temos aí as opções. A. Sequência: narração, descrição, dissertação, prescrição. B. Descrição, narração, dissertação, prescrição. C. Dissertação, descrição, prescrição, descrição, narração. D. Prescrição, descrição, dissertação ou narração. A, B, C ou D, pessoal? Letra C. B. Não. Mas quem? Você concorda, Gustavo? Então, professora, Ah, eu acho que é a letra A. Então, pessoal, a gente tem lá o primeiro texto, uma narração, é uma narrativa, tá? O nosso segundo texto, vocês observam que é uma descrição, que é o que a gente vai trabalhar hoje no módulo 21, é uma descrição, a gente aprendeu lá atrás, que tem a descrição objetiva e subjetiva. Essa aqui é subjetiva, porque você vê que o autor aqui do texto, ele vem trazendo, né, pontos de vista dele, né? Com uma cara de menino, que a expressão alegre acentuava ainda mais, enfim, né? E ele faz uma descrição aqui da pessoa, que ele era forte, né? Muito robusto, né? Segundo aqui o texto, né? A segunda, galera, a gente vê aqui um relato, né? A exposição de uma ideia, tá? E vem trazendo aqui também essa questão da argumentação, tá? Você vê que em muitos pontos aqui o autor ele se deixa, ele dá, né? Deixa liberar aqui alguns pontos de vista dele, como ele vê aqui a tecnologia, a escravização das pessoas, né? Pela tecnologia, enfim, dissertação. E a última, né? Prescrição, a gente viu isso lá, tá? A gente, se tivesse aqui a opção também injunção, a gente poderia trabalhar também com a injunção, que é essa questão de estar instruindo, te dando dicas como fazer. Por exemplo, aqui no bolo, né, ele me vem falando, né, de uma forma prescritiva para fazer algo primeiro, fazer algo depois, e enfim, mas as meninas aqui talvez que já bateram um bolo, sabe que na verdade na cozinha a gente não faz bem nessa ordem não, a gente só deixa, a única coisa aqui que a gente segue a regra, a risca, é o fermento, né, deixando ele por último, mas o restante tem gente que mistura tudo de uma vez, tem gente que bate primeiro o óleo com o ovo, enfim, né, essa sequência aqui, por nós não seguirmos exatamente como ela é, e de uma certa forma ele não é um texto que nos obriga a fazer exatamente desta forma aqui que ele está falando, ele também pode entrar aqui na injunção, tá? Mas a gente tem a opção prescrição, então a gente mantém aqui, alternativa A, ok? 9, galera. Quais são os elementos da narração? enredo, tempo, narrador, espaço e personagem. Correto. Pente lá, né, galera? Que eu falei. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. 10. Quais são as partes do enredo? Introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Como é que é? Produção, desenvolvimento? Não, introdução. Pode ter apresentação, desenvolvimento, clímax e conclusão. Correto, perfeito, tá? Apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho.
quais são os tipos de narradores existentes? Nós estudamos isso lá atrás, tá, galera? São 3. Alguém fez? Narrador personagem. Certo. Narrador observador. Certo. Tem mais um. E o onisciente, tá, pessoal? Temos o narrador personagem, observador e o onisciente, que é aquele que vai te... ele sabe tudo que o personagem vai fazer, né? O onisciente já traz essa noção, né? Ele sabe tudo, né? Ele já vai te, às vezes, antecipa conteúdo, e ele sabe qual é a reação que o personagem vai ter e ele vai explicitando pra gente na leitura, tá? 12. Quais são os principais tipos de redação? Perdão. Quais são os principais tipos de redação? Crônica. Fábula. Não. Novela. Não. Porque, preste atenção, aí você se baseou no módulo, acho que o 20, que vinha falando sobre a narração. Aqui eu estou perguntando o seguinte, quais são os tipos de narração que são baseados no módulo 19 que a gente trabalhou. A gente tem 3 tipos básicos. Dissertação, descrição, narração. Correto, perfeito. Essa é a resposta, tá? Então temos lá a dissertação, a narração e a descrição. 13. Quais tipos de discurso há na narrativa? Fala, professora, isso não tá no livro, tá, gente? Tá lá no livro 2, se eu não estiver enganada. Oi? Discurso direto e discurso indireto livre. Correto, perfeito, tá? Discurso direto, indireto e o indireto livre. 14. O que é preciso para criar uma propaganda? Alguém respondeu essa? Essa eu não sei não. Se eu não me com dúvida. Então, pessoal, basicamente a gente tem lá no módulo... enfim, é no livro 3, tá? Ou é 17 ou é o 18 que vem falando sobre isso, tá? Como que a gente... o que é preciso para a gente criar uma propaganda? Basicamente, né, é preciso de ser capaz de criar a necessidade, né? Ou seja, você precisa apresentar o produto que o cliente, ele não sabe que ele precisa daquilo. E às vezes ele realmente não precisa, mas o marketing é tão bom que o cara vai lá e compra e tipo, né? O consumismo, né? A ideia do consumismo aí, tá? 15. O que é slogan? Alguém? É uma frase curta nas propagandas e sempre acompanhada da logomarca, que deve ser de fácil assimilação. Correto, perfeito. 16. Quais são os 3 elementos principais para desenvolver uma propaganda? A 16, pessoal, como eu falei anteriormente, é o quê? Os meus 3 Cs lá, isso tem lá no texto de vocês, tá? Claro, né? 3 Cs é uma síntese, tá, galera? Lá no texto, no livro texto, tá de uma forma mais... o texto é muito mais extenso e vem falando de uma outra forma, mas você consegue identificar esses 3 Cs aqui, que é o quê? O cliente, que é o canal e o conteúdo, ou seja, eu conheço o meu cliente, eu pesquiso o meu cliente, vejo o que ele quer, o que ele usa, o que antecipo, né, a tendência para ele, o canal, que é onde eu vou tá aí
fazendo a propaganda, disseminando a propaganda daquele produto, e o conteúdo propriamente dito, né, que está relacionado ao quê? Ao produto, está relacionado aos textos que eu vou colocar, tá bom? Como que eu vou apresentar aquele produto para o público, tá? Então tem lá no texto de uma forma bem mais extensa. Aqui é uma síntese. 17. Defina o gênero carta aberta. Alguém fez essa? É um gênero textual cujo objetivo é expor um problema social para uma comunidade. Correto, perfeito, tá? Então, a definição da carta aberta é que é um gênero textual que está presente aí no cotidiano com o objetivo de criticar, sugestionar, né, informar, enfim, e de forma que esse conteúdo seja acessível para todos. E com muitas pessoas acessando, isso cria o quê? Uma força maior ali naquela ideia que está sendo exposta, tá? 18. Quais são as características da carta aberta? O remetente, o destinatário, o objetivo da carta e o tema. Exatamente, né? Temos também, pessoal, o contexto de circulação, tá? Porque às vezes a carta aberta, ela não, como por exemplo, muitas cartas abertas nós não temos acesso, vamos colocar assim na TV, tá? Você tem acesso dela na mídia, mas de uma forma mais restrita, tá? A gente pode ter pela internet, enfim, temos aí também o contexto de circulação dela. Qual é a estrutura desse gênero? Alguém fez aí, pessoal? A estrutura de uma carta? Título, desenvolvimento, conclusão, assinatura e local e data. Correto, perfeito. Você só esqueceu que, de uma certa forma, né, a introdução aí, tá? Título, introdução, desenvolvimento, conclusão, assinatura, local e data, tá? Perfeito, galera. Pessoal, vamos dar um pulo rapidinho lá para o nosso livro para a gente fazer a leitura, entender aqui a ideia e depois a gente finalizar a nossa aula, tá? Quem está com o livro, página 38. Quem não tem livro, tem um PDF lá no grupo do nono, tá? Do WhatsApp. Então, vocês acessem aí. Módulo 21. Quem está no livro, página 38. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre a descrição, tá? Parte 2. A descrição objetiva e subjetiva é a forma como são apresentados os detalhes e as características de algo ou alguém. Enquanto a descrição objetiva é feita de forma imparcial, ou seja, na tentativa de demonstrar apenas aquilo que se vê de forma mais realista possível, sem acrescentar qualquer juízo de valor, na descrição subjetiva, o aspecto opinativo não é só contemplado, como é muito valorizado. A utilização do tipo de descrição depende do objetivo que o autor da descrição quer transmitir. Por exemplo, influenciar quem ouve ou lê a descrição. Texto 1. Não sei se o nome dela é Maria. A moça é bastante alta e magra. Negra, cabelos cacheados e compridos até o meio das costas. Usa óculos e deve ter entre 25 e 30 anos. Texto 2. Não sei se o nome dela é Maria. A moça parece uma modelo de tão alta. Seus cabelos cheios de cachos escorrem até o meio de suas costas. Seus óculos dão um olhar intelectual a essa musa que está na flor da idade. Não dão mais de 25 ou 30 anos
para essa deusa do ébano. Então, pessoal, a gente observa aí que no texto 1 eu tenho uma descrição objetiva e no texto 2 eu tenho uma descrição subjetiva, né? Ele vai aí colocando pontos de vista dele, o que ele acha, o que ele pensa sobre a descrição que ele faz. Característica da descrição objetiva. Descrição objetiva, eu tenho uma descrição direta, neutra, a valorização da imparcialidade, a transmissão dos detalhes com exatidão, utilização de substantivos concretos e utilização da função referencial da linguagem de sentido denotativo. Pessoal, só relembrando vocês o que é essa função referencial, tá bom? A gente também pode ouvir também função informativa, que é justamente o que o nome já fala, né? Que é informar, noticiar, referenciar, enfim, você está fazendo aquela citação bem objetiva, bem direta sobre o assunto que você está falando e, como ele fala aqui, no sentido denotativo, ou seja, o mais literal possível, tá? Descrição, características da descrição subjetiva. Eu tenho lá a interferência emocional, a transmissão de visão pessoal, utilização de muitos adjetivos, utilização de substantivos abstratos, utilização da função poética da linguagem e do sentido conotativo, tá, pessoal? Então, o que é lá a minha função poética da linguagem, né? Vocês se lembram lá que vocês estudaram, né? Várias funções e numa delas aí a gente está vendo o quê? Que é a descrição objetiva. Eu trabalho com a função referencial e na subjetiva, uma dessas funções aí, uma dessas características é a função a função poética, né, da linguagem. Que é o que, gente? Está incutido como que eu utilizo essa função poética, né? Ela está aí relacionada à expressão artística, vamos colocar assim, né? Eu posso interpretar de várias formas, eu utilizo aí recursos estilísticos, figuras de linguagem, como metáfora, por exemplo, né? A gente se utiliza muito aí na função poética. E a ideia é o quê? É chamar a atenção, como eu tenho essa questão da sonoridade, como que eu vou combinar as palavras, tá? Então, tudo isso está incluído aí na função poética. Como ele fala aí pra gente, eu faço uso também do sentido conotativo, que é aquele sentido que é figurado, né? Sintetizando, principais características da descrição. Descrição objetiva, reprodução fiel do objetivo, uso de linguagem simples e denotativa, detalhes expressos de forma nítida, tamanho, forma, cor, peso, cheiro, consistências e assim por diante. Já na descrição subjetiva, eu tenho a apreensão da realidade interior e a reprodução do objeto como ele é visto e sentido, tá? Usa-se a linguagem conotativa, as comparações, por exemplo, aí, metáforas e outras figuras de linguagem que a gente pode utilizar aí, tá bom, pessoal? Dúvidas, galera, com relação ao módulo 21? Professora, tem como você explicar de novo a função poética? Então, a função poética, ela vai trabalhar o que, tá? O que é a função poética? Vamos pensar assim. É quando eu tenho uma informação e aí eu trabalho esta informação, parte dessa informação, de uma forma mais estética. Ou seja, eu não estou preocupada, por exemplo, em te passar essa informação da forma que eu estou te falando. Eu vou pensar, articular as minhas palavras de forma que elas sejam bonitas, né? Como o nome já sugere. Para a gente é uma função poética. Quem já leu aí poesia, você vê que lá tem toda uma rima, tem todo um jogo de palavras, né? Faz toda uma brincadeira
para aquilo ficar bonito sonoramente, estilisticamente, faz-se muito uso das figuras de linguagem, que vocês já viram, né? A questão da conotação. O amor é chama que arde, o amor é fogo que não se apaga. Enfim, a ideia é o quê? O amor é fogo? Não. Tá vendo aqui a questão da função poética? O que eu quero dizer? Que o amor é um sentimento que ele é gostoso de você sentir, mas ao mesmo tempo ele machuca. Por quê? Fogo queima, né, galera? O amor, né, é um sentimento gostoso, mas o fogo eu posso aproveitar o calor dele num dia de frio, porém, né, as meninas aí, ou os meninos, né, vai fazer um miojo, vai fritar um ovo, enfim, né, vai fazer um hambúrguer ali, ele, se chegar muito perto do fogo, ele se queima, ou seja, né, você vê aí a questão do duplo sentido. O fogo é um amor que arde, que queima, tá falando da intensidade do amor, né, uma coisa muito gostosa, muito, enfim, né, um sentimento que é o pico de tudo, mas ao mesmo tempo aquilo ali pode te machucar. Então a ideia da função poética é justamente essa, é trabalhar essa questão da expressão artística, a forma que ele vai te passar uma informação, só que de uma forma bonita, de uma forma que ele trabalha o estilo dele, né? Por exemplo, se a gente for lá ver algumas poesias, né? Você vê o quê? Que cada um tem um estilo. Um tem um estilo mais obscuro, o outro é mais dramático. O outro trabalha muito com a questão da dor. O outro não, ele trabalha com aquele sentimento gostoso, né? Ou seja, eu posso trabalhar o amor pelas suas múltiplas facetas. Essa liberdade a gente tem justamente com a função poética. Ele te dá liberdade para você utilizar as palavras da forma que você quer colocar. Ou seja, de uma certa forma eu trabalho aí com uma certa liberdade escrita e expressa, né? Que seria aí a chamada, né, expressão artística, né? Às vezes a gente vê certas situações na televisão, no teatro, que as pessoas falam, mas isso daqui é contra a moral, é contra a ética. E eles falam como? Isso aqui é expressão artística, ou seja, eu estou me expressando artisticamente. Né? A gente tem um pouco dessa liberdade na função poética. Quer ver um exemplo? No seu livro a gente tem aí, no texto 2, ele falando, ele fazendo essa descrição dessa moça, só que você observa aí a função poética, olha só. Parece tão alta, parece uma modelo de tão alta. Seus cabelos cheios de cacho escorrem. Tipo, como que o cabelo escorre, né? Escorrem até o meio de suas costas. Seus óculos dão um olhar intelectual a uma musa que está na flor da idade, ou seja, flor. Se a gente fosse utilizar a palavra flor, como ele fala lá, né? Flor é um substantivo concreto. Mas a ideia é o quê? A função poética. Na flor da idade, ou seja, o que eu quero dizer? Ela é uma moça jovem, nova, né? Bonita, né? Aí ele finaliza assim, não dou mais do que 25 ou 30 anos para essa deusa do ébano. Gente, vocês sabem o que é ébano? A pergunta que eu faço para vocês, pesquisa aí no Google o que é ébano. Como é que é? Ébano. Achou? Está dizendo que é madeira das árvores, professora. Exatamente. Agora fala pra mim. Olha a associação que o cara faz. Só que você esqueceu de um detalhe, né? É uma madeira escura. Provavelmente está aí depois de você ler completa a definição do que é um ébano.
tá? Ou seja, olha a associação que o cara faz da mulher com uma árvore. Isso é função poética. Inclusive tem até uma música de Alcione também, que eu não sei qual é a música. Você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole, senão você é creu. Essa música lá no meio, você vê que ela também fala sobre, faz até essa mesma associação. Ela chega um trecho da música que ela fala, né, que ele é o ébano dela. Ou seja, né, a função poética. É isso que é a função poética. É uma metáfora? Exatamente, né? Eu me utilizo da metáfora, tá? Mas ao mesmo tempo, ele ali não está fazendo comparação dela com a árvore. Ele está fazendo o quê? Ele está comparando o quê? Tanto que ele na descrição ele fala pra gente o quê? Que ela é negra, é alta, magra, e pode ser essas características que ele faz associação, né, do ébano com a moça. Ele tem essa liberdade artística para dizer o quê? Que ele a compara a um ébano. Na nossa descrição aqui pode ser que, como eu falei anteriormente, ele descreveu, né, a questão da cor da pele, a magreza dela, né, que ele fala, né, que ela é tão alta que parece até modelo, né, ou seja, né, você fala, caramba, né, parece uma árvore, né, mas o cara foi gentil e... Então depende muito da função aqui da expressão, do que o artista ele quis dizer. Aí você tem que ler todo o contexto para realmente tirar, né, a essência, o que ele quis dizer com isso. E aí a gente vai trabalhando essa questão aí de interpretação, tentando alcançar a mente do autor, tá? Te respondi acho que foi a Júlia. Te respondi, Júlia? Sim. Ok. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Só mais um detalhe, tá, pessoal? A gente, quando a gente trabalha, eu não sei se aqui ele tá falando. Ele não fala, tá? Mas quando ele fala aqui, função poética, galera, não se prendam só a metáforas, tá? Aqui quando eu falo de função poética, eu posso utilizar lá as mais variadas figuras de linguagens que vocês já estudaram, tá? A gente se utiliza muito da metáfora, né? Como a gente viu aqui, tá? O ébano aí ele tá metaforizando, tá? Mas a função poética, ela se utiliza aí praticamente de quase todas as figuras de linguagem. Depende muito do estilo de quem vai escrever aí essa descrição subjetiva, ou trazendo lá para um poema, né? Depois vocês vão lá, deem uma olhada, vocês observem isso lá, tá? Então, aqui a gente se fixou na questão da metáfora, mas há outras figuras de linguagens aí. Pessoal, vai ficar para vocês o praticando e o praticando em casa, tá? Do módulo 21, página 39 até a página 42, ok? Quem não tiver livro, tem lá no PDF. Vou fazer a chamada para a gente finalizar a nossa aula de hoje. É o módulo 21, né? Oi? É o módulo 21. Eu falei o que? Módulo 20? Não, porque eu não ouvi mesmo. Tá. Não sabia se era. Quem eu chamar já pode sair, tá? Então já me despeço de vocês. Tenham uma boa semana, boas aulas para vocês. E na próxima semana a gente se encontra, tá? Alex? Presente. Tchau, tchau, Alex. Bianca tá com a gente? Ou já saiu? Presente. Tchau, tchau, Bianca. Até a próxima. Tchau. Gustavo Martins. Presente, professor. Tchau, tchau, Gustavo. Júlia Victória. Presente.
presente. Tchau, tchau, Júlia. Karine Braga. Tchau, professora. Presente. Tchau, professora. Tchau, Karine. Luana da Flon. Presente, professora. Tchau, tchau. Tchau, bom final de semana. Para você também. Maria Eduarda Gonçalves. Maria Eduarda Lucas. Tamires. Presente, professora. Tchau. Tchau, tchau, Tamires. Até a próxima.